Esse carro aqui veio para virar o jogo da Honda. Ele quer disputar em um dos segmentos mais concorridos do mercado. Esse é o WRV, que agora não tem mais nada a ver com o Fit, mas é o sucessor dele. E nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber do modelo da Honda. Vem comigo que essa avaliação vai ser detalhada. Vamos nessa? Não esquece de deixar um like aqui nesse vídeo se você gosta de vídeos nesse formato, avaliações completas e saber verdades que você realmente precisa saber sobre um carro. Então se inscreve no canal e vem comigo. Vamos começar falando da dianteira desse carro. A gente vai dar um giro em todo o exterior dele, mas uma das coisas que mais chama atenção é uma frente mais parrudinha, né? E a gente pode ver pela grade que toma boa parte aqui da dianteira. Esse detalhe cromado que sai da parte superior dos faróis, passa por cima da grade e chega até o outro lado. A gente vê alguns elementos em preto, como as molduras aqui dos faróis de neblina e a parte inferior do para-choques. A placa, ela fica dentro de uma moldura preta fosca. Bem interessante, né? Olha, é um design bem interessante mesmo para essa pegada de SUV, e na parte inferior ainda tem esse aplique em um tom mais puxado para o cinza, né? Realmente bem legal essa pegada do WRV. Vamos aqui na lateral que eu vou te mostrar mais algumas coisas. E bom, a gente chega na lateral para mostrar algumas coisas que ele tem, por exemplo, rodas 17 polegadas, calçadas com pneus 215/55, ou seja, o perfil um pouquinho mais altinho, para deixar esse carro confortável. A suspensão dele tem um acerto legal que eu vou falar daqui a pouco. Você vai entender como é que essas rodas e esse perfil ajudam nisso. Retrovisores são enormes, ajudam muito na visibilidade, né, do que está acontecendo nas laterais do carro. Linha de cintura mais alta que vai subindo na porta traseira. A porta traseira, aliás, ela é bem grande, né? Isso facilita a entrada e saída da carroceria. Da mesma forma, as portas que abrem bastante aqui na dianteira, isso ajuda e muito a entrar e sair do carro. Barras de bagagem aqui no teto, né? Aquele bagageiro, mas esse bagageiro aqui é apenas um aplique estético mesmo, viu? Isso aqui não é usável não. Uns apliques pretos foscos aqui na parte inferior da carroceria. Um entre-eixos de 2,65 m e quase bateram ali, hein? Eita lasqueira! Voltando para cá, a coluna traseira é realmente bem larga, né? Isso aí ajuda na estrutura, na rigidez do carro. Falamos da lateral, vamos falar da traseira? Vem comigo! E na traseira a gente já se depara, sabe com o quê? Com as lanternas. Começam aqui nas laterais, vem aqui para o meio, encontram o símbolo da Honda nesse aplique vermelho e também aqui onde fica a luz de ré, né? Bem interessante esse visual aqui do WRV. A placa fica aqui na tampa do porta-malas, identificação do WRV ali do lado esquerdo e aqui a identificação da Honda Moto Oeste, que nos cedeu esse carro para avaliação. Muito obrigado ao nosso amigo Diogo, que emprestou o carro, mas deixou que a gente produzisse nosso conteúdo de maneira imparcial. E é isso que a gente espera dos nossos parceiros. Tá a fim de comprar um Honda? Vou deixar os links deles aqui embaixo na descrição. Para-choques, 2 tons, né? E uma coisa que a gente via muito no Honda Fit, vê no Honda HR-V, é muita tampa amassada, sabe por quê? Porque essa linha aqui da tampa fica exatamente na mesma linha do para-choques. Ou seja, é bem provável que a gente vá ver daqui a um tempo algum WRV com algum machucadinho aqui na traseira. A peça de plástico ela tem memória, ela vai e volta, mas a lataria não, né? Ela vai amassar, vai ficar uma marquinha se houver algum tipo de colisão traseira, aquela batidinha ou mesmo aquela encostadinha em um poste, por exemplo, um muro, enfim, pode ficar a marquinha aqui. Mas é uma característica dos Honda, né? Enfim, falamos do exterior. Agora eu quero te chamar para conhecer o interior desse carro comigo. Vamos nessa? Bom, chegamos ao interior do WRV e o que a gente consegue ver primeiro de tudo é um painel simples. Só tem plástico duro por aqui, ó.
mas são bem encaixados. Você tem texturas diferentes, uma textura mais enrugada, outra textura enrugada um pouquinho mais lisa, um black piano e uma moldura meio acinzentada nos difusores de ar laterais aqui. Comandos do ar-condicionado, botões, isso é ótimo nos dias de hoje. O ar-condicionado, inclusive, ele é digital, de apenas uma zona. Desse lado você controla a temperatura, do lado de cá, do lado do ventilador, mas você pode selecionar também o modo automático aqui para a temperatura. Legal. Volante, forrado em couro, um excelente pega, muito ergonômico, e nele diversos comandos do ACC, do quadro de instrumentos, né, que ele é interativo, lado direito o velocímetro é analógico, lado esquerdo é uma tela digital com várias funções, também os controles aqui da multimídia para atender telefone, passar faixa, aumentar o volume. As borboletas aqui que simulam, né, o câmbio é uma transmissão CVT, simula 7 velocidades, então as borboletas aqui são a forma de você passar a faixa. Central multimídia, no centro essa tela estilo flutuante. Os bancos em couro, com um tecidinho aqui nessa parte interna para evitar, né, o atrito do banco aqui no acabamento central, isso é bem legal. Acabamento central todo de plástico, black piano aqui nessa parte, já demonstra aqui que junta um pouquinho de poeira, então realmente, enfim, essa parte do acabamento, ela é nada fora do normal, né, muito plástico, tanto nos painéis de porta, embora aqui no encosto de braço eu tenha o couro que se repete nessa faixa próxima à maçaneta aqui no painel de portas. Então, em termos de acabamento, não tem para onde fugir. Central multimídia, para a gente falar de infotenimento. A tela é pequena, né? Uma tela mais horizontal e o que a gente pode ver é que tem até alguns botões físicos nessa parte inferior da tela. Tem acesso aqui a algumas funcionalidades, aumentar volume, desligar, retornar, a questão de brilho de tela também eu posso mexer por aqui. O espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay funciona, é rápido. A central multimídia, ela tem uma responsividade muito legal, ela obedece rapidinho ao toque aqui, é muito legal isso, ela é muito interessante. Carregador sem fio, aqui na parte inferior, e ele pode ser ativado ou desativado por meio desse botão. Isso é ótimo, bem legal, funciona bem. Duas entradas USB tipo A, faltou uma entrada USB tipo C por aqui. Uma tomadinha 12 volts e uma coisa que a Honda pecou nessa versão, qualidade do som. Isso afeta um pouquinho a nota em infotenimento, ele acaba ficando com 9,5, mas tem as soluções aqui. Uma pena a qualidade do som realmente não ser das melhores. Mas isso aqui é o que a gente pode ver no banco do motorista, né? Estando aqui na dianteira do carro. Vamos falar de um grande atributo desse carro, que é o espaço interno. Vamos lá para o banco traseiro, que eu quero te mostrar como é que esse carro aqui se comporta. Chegamos à traseira do WRV. Vamos lá, o banco dianteiro está ajustado para mim e eu tenho um verdadeiro latifúndio aqui do meu joelho até o banco dianteiro, um palmo bem aberto. Realmente é muito espaço. E uma coisa que eu acho bem interessante aqui, que até melhora a questão de conforto, é o assoalho. Ele é inclinado, né, de baixo para cima aqui, nessa parte aqui ele é mais baixo, aqui ele é mais alto. E isso é legal porque mantém o passageiro numa posição extremamente confortável, né? Eu confesso que eu achei o assento um pouquinho curto, poderia ser um pouquinho maior, mas eu estou bem confortável aqui. Esse espaço interno é graças aos 2,65 m de entre-eixos que esse carro tem. Tem espaço para minha cabeça, um espaço super tranquilo. Quem vai no meio vai um pouquinho mais alto, né? Também tem esse encosto de braço com 2 porta-copos aqui. E quem for no meio tem um pouquinho de espaço aqui para os pés, vai um pouquinho mais alto, né? Ele é um assento mais estreito, realmente vai brigar por espaço nos ombros aqui, mas enfim, é a proposta do carro. O passageiro central do banco traseiro nem sempre ele vai tão confortável assim. Mas vamos para uma particularidade? Bom, aqui ele tem os 2 difusores de ar, né, no console central, mais uma tomadinha 12 volts aqui no inferior, na parte inferior. Alças para 4 lugares, os 2 passageiros aqui da traseira e os 2 da dianteira, até o motorista tem essa alça aqui. Como é que você chama isso na sua cidade, hein? Fala aqui embaixo nos comentários. E olha, em termos de espaço interno da WRV, vai muito bem. O banco dianteiro, como eu falei, está regulado para mim e eu tenho muito conforto
E a sensação de que eu tô num carro enorme. Os japoneses são ótimos em fazer isso, né? Eles aprenderam com aqueles K-Cars e reproduzem essa fórmula em todos os automóveis da linha. Já que a gente está falando de espaço, vamos falar de outro ponto positivo aqui do WRV. Vou te dar spoiler não, vem comigo que eu vou te contar qual é agora. Agora olha só que coisa peculiar, a gente abriu a porta e se deparou com esses dois parafusos na parte superior dela. Que estranho, né? Enfim, particularidades da Honda. É de porta-malas que a gente vai falar agora, sabe por quê? Tá aqui um dos trunfos do WRV. Tô falando de um carro com porta-malas de 458 litros. Cara, é muita coisa. Isso aqui é porta-malas de sedã antigamente, viu? É maior que Terra, é maior que T-Cross, é maior que Pulse, Cardian. Olha, ele ataca até o segmento aí superior, né? T-Cross, Creta, tá nessa linha aí, o tamanho do porta-malas do WRV. Sinceramente, a Honda mandou bem demais no aproveitamento interno desse carro. O que tem de espaço interno e o que tem de porta-malas, viu? Mandou bem demais a Honda. Falamos de porta-malas, não é? Agora, vamos falar de desempenho. Como é que esse carro anda? Vem comigo. Bom, vamos falar de motorização. Ao contrário dos concorrentes, o WRV não tem motor turbo. E eu tô apanhando para abrir o capô, mas eu já achei. Ahá! Vamos lá. Ah, tá aqui. Debaixo do capô, é um motor 1.5 aspirado. São 126 cavalos, um torque que varia de 15,5 ou 15,8 kgfm de acordo com o combustível, né? 15,8 etanol. E olha, associado a esse motor aqui está uma transmissão CVT que simula as 7 velocidades. Ele fica muito atrás daqueles carros turboalimentados, a gente está falando de um motor 1.5 aspirado. Bom, isso você vai saber comigo agora. Vamos dar uma volta nesse carro. E agora uma dúvida. A Honda diz que essa cor aqui é azul. Para mim parece muito mais verde ou cinza. No site da Honda, azul aurora. Mas e aí? Tu acha que isso aqui parece mais azul, parece mais verde? Fala aqui embaixo nos comentários. Olha, o desempenho é bem justo para um motor tão modesto como esse 1.5 aqui da Honda. A gente está falando de um carro com motor aspirado diante de uma concorrência que usa motores turbo. E o resultado é realmente bem interessante. E esse resultado é bem interessante. É um carro que, para o dia a dia, vai se comportar muito bem, tanto no modo normal quanto no modo esporte, principalmente pela transmissão CVT, que aproveita bem a força do motor, né? Mantém a rotação mais alta quando você precisa pesar. Então é óbvio que você não deve esperar desempenho como um dos principais pontos aqui do WRV. Você não vai ter isso. Mas você também não vai passar sufoco. Claro, com um carro cheio, porta-malas cheio, é bem provável que você tenha uma resposta mais letárgica. Isso vai acontecer. Mas ainda assim, é um desempenho justo. Principalmente quando a gente fala de economia de combustível. Mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Porque falando sobre dirigibilidade, vamos lá. Tem um carro com direção elétrica, com um ajuste bem interessante. Ele é bem preciso. É gostoso de dirigir. É bom na hora de manobrar. Isso realmente torna o WRV bem amigável. Tem o sensor de estacionamento na traseira, câmera de ré, com a qualidade poderia realmente ser melhor, isso é verdade, a gente precisa frisar isso, tem potencial para melhorar. A gente está falando do carro que custa na faixa dos 150 a 160 mil reais aí, dependendo da versão. Falta um alerta de ponto cego, coisa que um Terra topo de linha já oferece, um Nivus também oferece. É um carro modesto, é um carro ajustado. Tô falando dessa questão de dirigibilidade, uma coisa que eu gostei muito foram os retrovisores, que são enormes, te oferecem realmente uma visão muito ampla do que acontece aqui ao redor do carro. Ele tem alerta de colisão, se você vai se aproximando do veículo da frente,
numa situação que pode acontecer um acidente, ele acende um alerta aqui no quadro de instrumentos na parte digital dele. Isso é bem interessante. Suspensão, ela tem um ajuste muito fino, muito legal mesmo, porque ela é mais firmezinha, mas não transpassa desconforto aqui para dentro, não. Ela é bem confortável. Ela dá uma segurada nas inclinações da carroceria, nas curvas. Ela realmente vai muito bem nesse quesito e ajuda na dirigibilidade, né? Ajuda em conforto também, ajuda em dirigibilidade. Então você tem o melhor dos dois mundos. Em ruas de calçamento, a suspensão acaba fazendo um trabalho muito bom. E uma coisa que ajuda, como eu falei lá no exterior, é o pneu com perfil 55, né? Fica um perfil um pouquinho mais altinho, fica gostoso de dirigir, fica confortável. Nas ruas de calçamento, ele é confortável. Mas já que a gente está falando em conforto, podemos falar do ar-condicionado, uma zona automático, muito bom, muito eficiente. Os bancos são confortáveis na medida certa, embora eu acredite que o assento aqui do banco dianteiro, também no banco traseiro eu tive a mesma impressão, o assento ele poderia ser um pouquinho maior. Kio, como é que tá o espaço para você aí? Bom, Kio, 1,83 m, né? Uhum. Tá tranquilo aqui no banco do passageiro, com espaço, com tranquilidade. Mas tem uma coisa que a gente precisa falar, que é o isolamento acústico. Tô numa rua aqui de asfalto poroso, soltei o acelerador, o carro tá a 55 por hora e o barulho dos pneus invade muito aqui o interior. Então, sem dúvidas é um ponto de observação, é um ponto até negativo aqui no WRV. Acho que em termos de conforto, é o único ponto a se observar nesse carro. Eu gosto muito da suspensão, que oferece uma tocada bem interessante, né? Mantém o carro na trajetória, evita inclinações da carroceria e mantém o conforto. Isso é muito legal. Uma coisa que a gente pode falar aqui é realmente o isolamento acústico. Tanto de motor, né? A gente está falando de um carro com transmissão CVT. Você pisa, ele vai subir o giro e o ruído invade o interior, assim como os pneus rolando, barulho de vento, barulho de outros carros. E aí, como você tem um som, né, que não colabora, não tem uma qualidade realmente boa, isso acaba não ajudando. Em termos de conforto, são esses os pontos a respeito do WRV. Tu tá curioso para ouvir de consumo, não é? Eu vou parar o carro agora e a gente vai conversar um pouquinho a respeito do consumo desse carro, um carro parado. Vamos lá. Bom, paramos o carro aqui para falar de consumo. E o selo aqui do Inmetro não deixa mentir. Ele recebe o selo categoria B, sendo A o mais econômico e E o menos econômico. No etanol, na cidade 8,2 por litro e na estrada 8,9. Na gasolina 12 por litro na cidade e 12,8 por litro na estrada. São números perfeitamente alcançáveis, estes pelo menos da gasolina aqui. Eu estava fazendo uma média de 13 a 14 por litro nele aqui dentro da cidade. Óbvio, uma situação de trânsito mais fluido, sem muito engarrafamento. Mas diante do comportamento desse carro, desse motor, esses números são realmente alcançáveis, são dados factíveis. Agora a gente vai voltar para o carro para falar um aspecto final aqui para a gente dar a nossa conclusão a respeito do WRV. Olha, falando do WRV, o que a gente vê é um produto muito competente. É um carro gostoso de dirigir, que vai te oferecer um excelente espaço interno, um baita de um porta-malas e, além de tudo, um bom consumo. Essa aqui é a realidade do WRV. Ele é feito exatamente para quem procura esses atributos. Se você, por acaso, procura um acabamento mais caprichado, não é para você esse carro. Se você quer um carro com um desempenho como prioridade, ainda não é o carro para você. Mas tu
prefere aí um espaço interno, um bom porta-malas para levar a família, um consumo condizente, um consumo competente, aqui é a alternativa para você. Qualquer coisa fora disso é porque esse não é o carro certo para você. Gostou dessa avaliação? Deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem mais 2 vídeos aqui de sugestão para você continuar consumindo o nosso conteúdo. Valeu!